A arte de interpretar, por vezes, encanta quem assiste. E isso acontece quando o ator consegue fazer com que aquele personagem nos convença de que tudo ali é real. E mesmo sabendo que é teatro, nós acabamos nos envolvendo. Nós rimos, nos emocionamos e nos identificamos, graças à sensibilidade de um ator. E hoje eu converso com o ator Orion Lali. Orion, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Tem nome de ator já, né? Tem nome de artista. Orion, né? Todo mundo fala Orion. É uma constelação. Na verdade, meu pai é meio cósmico, assim. Que bacana. Orion, e como surgiu essa vontade, esse desejo de ser ator? Ser ator... Na verdade, eu comecei a fazer teatro com 4 anos, mais ou menos, assim. E meu pai tinha uns amigos que eram atores, a família inteira de atores. O Tom Crivellaro, a Tânia Gnatti, a Camila e a Gabriela, que são as filhas deles, né? E aí num dia, a gente ia muito na casa deles, brincava de fazer teatro e tal. E aí uma vez a gente foi fazer uma peça, era um Halloween, assim, eu era um vampiro. E aí de repente eu virei e falei assim, vampiros não tomam leite. E aí a partir daí comecei a fazer teatro, eu comecei com ele, né, com o Tom, e depois a Tânia me dirigiu também, e aí eu comecei com eles, assim, em Campinas a fazer espetáculos. O meu pai é artista plástico e começou a fazer teatro no Laboratório do Ator também, em Campinas. E aí eu e meus 2 irmãos, a gente ia com ele também, às vezes, em alguns ensaios, e para poder apresentar, fazer espetáculos no Laboratório do Ator, né. E eu comecei a fazer teatro mais ou menos nessa época, assim. Comecei fazendo teatro amador, né? E aí depois fui me especializando. Que bacana. E como foi a sua primeira vez no palco? Como foi a primeira vez, né? Sim, eu lembro. Foi péssimo. Era um espetáculo de passagem de ano, né? E deveria ter umas 80, 90 pessoas assistindo, assim. E aí eu lembro que eu era pequeno, né? E era eu e meu irmão que fazia. Eu era o ano novo, o ano velho que viraria o ano novo. E aí eu esqueci a fala do texto. Desespero, Entrei em desespero. E aí eu comecei a chorar no palco. E aí eu saí do palco. E aí o público começou a aplaudir. Eu sem entender o que estava acontecendo. E o meu irmão ficou estático, né? Porque meu irmão já não gostava de fazer muito teatro, assim. Ele fazia porque meu pai falava, não, a gente tem que fazer, não sei o quê. E aí eu saí do palco, assim, as pessoas batendo palma, e meu pai, volta lá, toma o texto. Me entregou o texto, eu voltei com o texto, assim. Aí eu comecei a falar o texto, assim. Aí de repente, não preciso mais disso. Joguei no chão. E o meu irmão continuou, assim, porque meu irmão precisava das deixas certinhas, né? Pra poder seguir. E aí eu joguei no chão, continuei, de repente eu esqueci de novo. Aí eu falei, ai meu Deus, peguei o papel de novo no chão, comecei a ler de novo. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 7 anos, 6 anos, por aí, assim. E aí eu peguei e continuei, mas as pessoas acharam lindo, né? Que você era criança, assim, maravilhoso, bonitinho. Bateram palma, mas nossa, eu lembro até hoje, porque foi muito... Nossa, eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha. Imagino. Foi assim... Mas foi superado. Foi. Tô superando a cada dia que passa. Você atuou numa peça muito conhecida aqui na região, né, na cidade de Salto, A Paixão de Cristo. E você interpretou o Diabo. Eu assisti e realmente eu fiquei com medo do Diabo. Como foi essa construção de personagem? Como você chegou naquilo? Sim. Eu tinha chego em Salto já fazia 1 ano e eu tinha assistido uma outra Paixão de Cristo. E eu sempre quis fazer a Paixão de Cristo e ser o demônio, né? Eu acho que é um desafio muito grande para um ator, assim. E aí teve um teste. Eu fiz esse teste, entrei pra fazer a Paixão de Cristo, mas até então eu não sabia como seria esse demônio, sabe? Porque, assim, às vezes a gente vê alguns estereótipos de demônio, né? Aquela coisa mais agressiva e tal. E eu falei, eu acho que não, eu vou tentar meio que assemelhar a um humano, né? E tentar, com a lábia, fazer com que Jesus venha pro meu lado. Então eu nessa pesquisa foi entrando resquícios de personagem, de animais no meu corpo. Então, aí eu falei, então eu acho que ele não vai se assemelhar tanto a um humano. Então vamos partir para uma outra linha, que é tentar internalizar alguns animais.
Então, porque fica mais animalesco mesmo, né? O personagem. E aí foi que eu comecei a pesquisar cachorros, insetos e ver como eles se comportavam no meu corpo. E aí eu fiz um demônio meio bipolar, para tentar exemplificar melhor. Às vezes ele ria, satirizava Jesus. E aí eu coloquei músicas até de igreja, para poder satirizar o fato de Jesus estar ali, como quando ele falava, segura nas mãos de Deus. Eu achei genial. Segura. E assim, ele se auto-intitulava Deus para Jesus, né? Mas foi muito legal, assim, a aceitação do público. Algumas pessoas ficaram meio assim, porque falaram que eu blasfemei Jesus, pois eu tocava nele, né? Eu tinha muito contato com Jesus. Mas eu acho que em alguns momentos, naquela situação, para mim foi necessário, sabe? Aquele contato de vem para mim, e às vezes o demônio se afastava e falava, não, Jesus, com uma voz mais calma, mais branda, assim, ele era meio coringa, assim, sabe, do Batman, assim, ele tinha uns lapsos, assim. E foi muito legal, assim, é muita gente, né? Caracterização também, eu achei Nossa, fantástica. O Marcelo Pranstetter, ele é muito bom. E aí ele fez, né, eu fiquei bem grande, assim, parecia que eu era enorme. Fez a maquiagem no corpo, tal, a cabeça, o rosto. Colocou algumas penas, assim, ficou muito legal. E a Paixão de Cristo é um evento grandioso na cidade de Salto, né? É uma tradição, a prefeitura investe e é muito legal. Eu acho que é um incentivo muito bom para os novos artistas também. Como tem a faculdade de artes, eu acho que é um incentivo muito bom da prefeitura em levar essa proposta, né, de espetáculo para a sociedade, assim, e chamar novos artistas. Eu acho que isso é bem interessante, esse compartilhamento, né? Tem balé, tem dança, tem vários atores, são muitos atores, né, fazendo a Paixão de Cristo. Eu acho isso bem legal. É importante, sempre importante. A arte é sempre importante, com certeza, né? Você ministra oficinas para professores, né? Como que é isso? Sim. Eu faço capacitação para arte educador, na verdade, professor e arte educador. Como eu ensino com o teatro, né? Como eu ensino em sala de aula para os alunos com o teatro como uma ferramenta de ensino. Então eu dou algumas oficinas para esses arte educadores, para que eles ampliem o leque de material didático e para que eles possam ministrar posteriormente essas aulas para essas crianças com o teatro, né? Eles utilizando o teatro para poder ensinar esses alunos. Então eu ministro oficina de voz para eles, né? Assim, a voz do professor em sala de aula, ou contação de histórias para eles também, né? Como que eles contam essas histórias, não simplesmente abrir um livro e ler aquilo que está escrito no livro para as crianças, não, como eles usam o imagético infantil, né? Que está ali, eles também eles convivem com esses alunos, então eles sabem a forma com que eles vão contar e chegar para esses alunos, né? Seja com bonecos ou com alguma projeção. Como que eles contam essas histórias, não só ali nos livros, né? E como eles interagem com os alunos para que os alunos também entrem dentro dessa história, não apenas ouvindo, né? Com certeza. Nossa, muito bacana. É muito legal, muito legal. E em toda a sua carreira, você consegue tirar uma experiência melhor, o que você gostou mais de fazer? É difícil, né, assim, a gente falar melhor ou pior. Uma vez eu ouvi de um professor, e ele me falou também que ouviu de alguém, e eu acho que se encaixa muito comigo, que eu comecei a fazer teatro para mudar o mundo, mas hoje eu faço teatro porque o mundo não me mude, né? Então eu acho que é essa constante busca, sabe? E aí uma coisa melhor ou pior não tem. Eu acho que teria uma experiência que eu gostei muito de fazer. Além da Paixão de Cristo, né, que foi uma super experiência, assim, pelo público e tal. E eu fiz um espetáculo que chama Das Tripas Coração, com o Ismael Ivo, do Impulse Dance, de Viena.
E é um projeto do Biblioteca do Corpo, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo. Um projeto bem grande. A gente apresentou no Sesc esse ano. E eu participei da criação cênica, né, desse espetáculo. Então, pra mim, foi, assim, um aprendizado muito grande. Tinha bailarinos do mundo inteiro, sabe? Tinha bailarinos de Hong Kong, tinha bailarinos da França, que estavam ali participando daquele espetáculo. Todos os bailarinos ficavam um mês em Viena e depois vieram pro Brasil para poder apresentar esse espetáculo que falava de tráfico de órgãos. E, assim, o Ismael é um cara muito fantástico, sabe? Ele te dá abertura para você trabalhar com ele. Então ele às vezes perguntava: o que você acha dessa música? Como você acha que isso se encaixa no palco? Então foi assim, foi um processo incrível. E outra, eu pude participar em cima do palco com ele. Antes tinha uma visita que eram corpos assim espalhados no palco, que era o Jardim do Corpo. E aí eu levava o público até esse palco e falava para eles que não podia tocar em nada, tal, e conduzia esse público como se fosse um coveiro daquele jardim. E aí eu conduzia esse público e depois os conduzia de volta para as cadeiras da plateia, né? Mas foi uma experiência... Que bacana, fenomenal. Diferente, né? Uma coisa Sim, da outra, né? Nossa, mas é uma experiência incrível que se aliou à minha pesquisa científica, né? Que é de performance arte e dança-teatro. Então, e ele é um ícone, assim, né? Melhor amigo da Marina Abramovic, tem todo um... Foi assim, nome, foi, né? Foi uma experiência incrível, assim. Foi muito gostoso de participar. Deixa agora, para finalizar nosso programa, uma mensagem para quem às vezes está indeciso ou tem um pouco de medo de começar essa carreira. Deixa um recado pro pessoal de casa. Um recado. Não comecem. Não comecem, porque depois... Não consegue parar mais. Nossa, não. É assim, eu acho que se a pessoa tem algum sonho na vida dela, eu acho que ela tem que buscar, né? Por mais que não seja aquilo que ela queira naquele momento. Se ela quer fazer teatro, vai e faça. Se não for aquilo que ela quer pra vida dela, vai fazer outra coisa. Não tem um trabalho melhor, um trabalho pior, sabe? São trabalhos diferentes. E trabalhar com aquilo que você gosta pode ser até clichê, mas trabalhar com aquilo que você gosta te dá muito mais prazer mesmo, né? É até legal essa relação do prazer, da questão do prazer. O prazer, ele te dá uma coisa boa naquele ambiente que você está trabalhando. Então, eu acho que faça o que gosta, sabe? Às vezes eu tinha muita imparcialidade, assim, até da minha família, de você vai fazer teatro, você vai viver do quê? Né? Ou, você trabalha com... muito disso, né? Você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com teatro, eu vivo disso, pago meu carro, minha faculdade com o teatro. Então, eu acho que faça o que gosta. Porque depois aí você fica naquela de... Uma pessoa infeliz, né? Não fazendo. Se sente bem fazendo. Faça o que você sente bem. Nem que seja fazer... sei lá, se você gosta de fazer doce e vender na rua, faça doce e vende na rua. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo fazendo o que você gosta e ganhando seu dinheiro, entendeu? Com certeza. Eu acho que isso é importante. Isso é muito importante. Olha, muito obrigada pela sua participação. Adorei nossa conversa. Sucesso, sucesso, sucesso na sua carreira. Muito obrigado.